Minha mãe me colocou para adoção após meu pai falecer e ela ter um caso com meu tio. Depois de anos sem contato, ela me encontrou nas redes sociais fingindo querer se reconciliar. Eu sou uma garota de 17 anos e fui recentemente contatada pela minha mãe biológica após 10 anos sem contato. Ela me entregou para adoção quando eu tinha 7 anos, e felizmente, consegui encontrar uma família disposta a me acolher. Para facilitar a compreensão, enquanto eu estiver narrando o que aconteceu, vou me referir à minha mãe biológica como Júlia e aos meus pais adotivos como mamãe e papai. Júlia me teve com meu pai biológico quando ela tinha cerca de 20 anos e precisou abandonar a faculdade por causa de mim. Meu pai biológico concluiu seus estudos e eles se casaram logo depois que ele se formou. Quando eu tinha cerca de 3 anos, ele foi diagnosticado com leucemia e faleceu logo após eu completar 7 anos. Acho que o processo de me entregar para adoção já tinha começado muito antes do meu pai biológico falecer, porque minha mãe me entregou, e eu me mudei para a casa da minha nova família literalmente um dia depois que meu pai faleceu. Lembro disso como se fosse ontem, apesar de já terem se passado 10 anos, simplesmente porque eu estava muito chateada e confusa sobre o que estava acontecendo. Lembro de várias pessoas me dizendo que eu ficaria bem, que meu pai estava em um lugar melhor e coisas assim, mas tudo o que eu queria era saber como ele estava. Ele estava muito doente, mas sempre estava lá sempre que eu queria vê-lo. No entanto, não me permitiram nem me despedir dele depois que faleceu. Mal tive tempo de registrar e processar essas coisas quando minha nova família apareceu no dia seguinte à morte do meu pai, e minha mãe me disse que essas pessoas cuidariam de mim por alguns dias. Mas esses dias se transformaram em semanas, depois em meses, e eventualmente, anos. Eu continuei esperando que minha mãe entrasse em contato comigo e lembro de chorar muito no início porque pensei que minha mãe e minha família tinham me abandonado. Algumas semanas depois que meus pais adotivos me acolheram, meus avós biológicos vieram me ver, e eles têm mantido contato comigo desde então. Naquela época, eu era muito jovem para saber a verdade, mas quando fiz 14 anos, eles não conseguiram mais evitar minhas perguntas. Eu só queria saber o que tinha acontecido com minha mãe biológica porque eu sabia que era adotada. Eu só queria entender por que tudo isso havia acontecido, já que me lembro claramente de me dar bem com meus pais biológicos quando era pequena. Descobri a verdade através dos meus avós, e eventualmente, dos meus pais adotivos. Aparentemente, depois que meu pai biológico foi diagnosticado com leucemia, minha mãe ficou devastada. Mas, em vez de estar lá para ele, ela começou um caso com meu tio, o que já era horrível por si só, mas ninguém soube disso até 6 meses antes da morte do meu pai, quando a saúde dele começou a piorar muito. Naquele momento, meu tio e Júlia não viram mais motivo para esconder o caso, porque ela sabia que queria ficar com ele. Assim que meu pai não estivesse mais no caminho, ela estaria com ele. Júlia e meu tio contaram tudo para seus pais, e meus avós ficaram obviamente enojados com o que estava acontecendo, mas, pelo bem do meu pai doente, eles ficaram em silêncio sobre isso. Eu era muito nova para entender e eles não queriam que meu pai descobrisse nada, já que ele já estava passando por muito. Mais ou menos na mesma época em que eles confessaram o caso para meus avós, meu tio e Júlia também anunciaram que não estavam dispostos a me criar e estavam considerando me colocar para adoção. Houve muita confusão e protestos, mas Júlia estava bastante firme sobre o que queria. Aparentemente, ela disse que era muito jovem quando me teve e que nem queria ser mãe. Ela não se sentia preparada na época e só fez isso por insistência de seus pais. Se não fosse pela pressão deles, ela provavelmente não teria feito nenhuma dessas coisas, nem ter se casado com meu pai, e sua vida teria sido muito diferente. Então, agora que meu pai estava prestes a sair de cena, ela também não me queria e estava decidida a me colocar para adoção. Era óbvio que eles não podiam me mandar embora enquanto meu pai estivesse vivo. Então, eles esperaram até ele falecer e, depois disso, permitiram que minha mãe e meu pai adotivos finalmente me acolhessem. Mesmo meus pais adotivos ficaram chocados com a minha situação, mas eles realmente queriam adotar uma criança e completar a família, já que tiveram dificuldades para conceber um segundo filho após a primeira gravidez, que já havia sido de risco para minha mãe. Eu sei que meus pais provavelmente queriam adotar uma criança muito mais nova, mas eles me disseram que nunca ouviram falar de mim por meio de nenhuma agência de adoção. Na verdade, foi uma prima da minha mãe que contou a ela sobre minha situação, já que ela era amiga de Júlia naquela época. Assim que ouviram falar de mim, sabiam que precisavam me tirar de lá. Eles nem se importaram com a minha idade e conversaram pessoalmente com minha mãe biológica, sem envolver agências. Júlia concordou em deixar que eles me adotassem porque ela mesma estava tendo dificuldades em encontrar alguém disposto a adotar uma criança de 7 anos através de uma agência. Eles falaram com Júlia 4 meses antes do meu pai falecer e, algumas semanas antes de sua morte, tudo já havia sido finalizado. Mesmo meus pais adotivos acreditavam que, após a morte do meu pai, eu provavelmente ficaria com Júlia por pelo menos alguns dias. Mas ela me mandou embora literalmente no dia seguinte após eu descobrir toda a verdade sobre a situação. Fiquei realmente grata por Júlia ter decidido me colocar para adoção, e tive a sorte de encontrar pais tão maravilhosos, porque a maioria das pessoas prefere adotar crianças mais novas. Encontrei uma família realmente incrível. Eu amo minha mãe e meu pai adotivos e também meu irmão mais velho, e não poderia estar mais feliz. Além disso, eu literalmente tenho 4 conjuntos de avós, então você pode imaginar o quanto fui mimada desde a infância. Ninguém manteve contato com meu tio ou Júlia depois que meu pai faleceu, e eles nem apareceram no funeral dele, que foi organizado pelos meus avós biológicos. Eu estava lá, porque foi uma situação muito sombria, e eu já estava passando por uma fase extremamente confusa. Então, meus avós acharam melhor que eu me estabelecesse na minha nova vida primeiro, antes de descobrir a verdade sobre por que fui colocada para adoção e por que Júlia não permaneceu na minha vida.
Na época, pensei que me sentiria rejeitada ou, no mínimo, um pouco chateada com tudo isso, mas na verdade, senti um grande alívio por não ter que passar minha vida ao lado da minha mãe biológica e, em vez disso, encontrar pessoas que realmente me queriam. Agora, com 17 anos, prestes a começar a faculdade em alguns meses, eu quase não pensava em Júlia, no meu tio, ou no que eles estavam fazendo. Mas nos últimos dias, eu não consigo parar de pensar neles porque Júlia me procurou no Instagram, perguntando se eu estaria disposta a me encontrar com ela e tentar consertar as coisas entre nós. Tenho um perfil público, então obviamente não foi difícil me encontrar, mas eu não conseguia entender por que ela estava tentando entrar em contato comigo depois de tantos anos. Antes de concordar com qualquer coisa, decidi perguntar a ela por que, de repente, queria consertar as coisas comigo. Então, ela me enviou uma longa mensagem, cheia de emoção, dizendo que, mesmo depois de tanto tempo, ela se arrependia de sua decisão de me abandonar e priorizar sua vida com meu tio em vez de cumprir seu compromisso como mãe. Ela disse que sabia que não tinha o direito de exigir que eu voltasse para ela como filha, mas queria que eu soubesse que ela não estava totalmente errada. O único erro que ela havia cometido, segundo ela, foi ter se comprometido com muitas coisas quando era jovem demais para entender as consequências. Ela falou sobre como houve muita pressão sobre ela, e foi por isso que tomou tantas decisões ruins, mas que nunca se arrependeu de me ter, independentemente do que minha família adotiva pudesse ter me contado. Ela disse que apenas não estava pronta para ser mãe e agora queria corrigir isso comigo. Depois de pensar um pouco, decidi dizer sim, porque estava curiosa. Eu não contei nada aos meus pais adotivos ou aos meus avós sobre isso. Apenas fui em frente e marquei o encontro. Somente depois de me encontrar com ela, percebi que ela não queria me encontrar apenas para pedir desculpas e consertar as coisas. Ela precisava de ajuda. Eu deveria ter percebido isso antes, mas, infelizmente, tenho essa tendência de tentar ver o lado bom das pessoas, até mesmo de alguém como Júlia. Nós nos encontramos para almoçar há 2 dias, e, no início, ela parecia muito calorosa e cordial. Ela tentou explicar o lado dela da história, dizendo que seus pais insistiram para que ela se casasse com meu pai, largasse a faculdade e cuidasse de mim, e coisas assim. E que ela simplesmente não estava pronta para nada disso, mas que teve que fazê-lo por causa da pressão dos pais. Ela disse que começou a se sentir sufocada em seu casamento e que a notícia da doença do meu pai foi a gota d'água para ela, o que a levou a ter um caso. Ela não se arrependeu do caso, porque acreditava que meu tio era o amor da sua vida e ficou feliz por tê-lo encontrado, já que eles estavam casados e felizes há 8 anos. Enquanto falava sobre meu tio, ela começou a chorar e me contou que, agora, o casamento deles estava em crise, e essa era parte da razão pela qual ela me procurou. Ela disse que precisava da minha ajuda para se reconciliar com seus pais, e não apenas com eles, mas também com os pais do meu pai. Depois que ela me deu para adoção sem sequer consultá-los, todos cortaram qualquer contato com ela e com meu tio nos últimos 10 anos. Até então, isso não parecia ser um problema para ela e meu tio, mas recentemente ele começou a brigar com ela porque queria se reconciliar com os pais dele. E ele sabia que eles nunca o aceitariam de volta depois de tudo que havia acontecido. De alguma forma, ele estava culpando Júlia por tudo, acreditando que, se ela não tivesse sido tão apressada em me entregar para os meus pais adotivos, as coisas não teriam se deteriorado tanto entre eles e o restante da família. Então, a única solução que Júlia conseguiu pensar foi me convencer a falar com meus avós para que eles se reconciliassem com ela e com meu tio, e talvez assim ela pudesse salvar seu casamento. Porque ela e meu tio vinham brigando muito nas últimas semanas, e ela não conseguia pensar em outra maneira de lidar com a situação além dessa. Honestamente, não há nada que eu me arrependa mais na vida do que ter ido ao encontro dessa mulher. Porque ficou claro que ela não estava lá para se desculpar sinceramente comigo, oferecer uma explicação ou até mesmo tentar reparar o que fez, como havia dito. Ela estava lá apenas porque seu casamento estava desmoronando e achava que eu poderia ajudá-la. Depois de ouvir tudo o que ela tinha a dizer, eu disse que suas lágrimas de crocodilo não iam funcionar comigo e me preparei para ir embora. Mas, antes que eu pudesse sair, ela disse que, se eu estivesse no lugar dela, eu entenderia melhor sua situação. Ela afirmou que foi forçada a se tornar mãe quando não estava mentalmente pronta para isso, e que, apesar disso, fez o melhor que pôde para ser uma boa mãe para mim. Ela me acusou de estar tão lavada pela minha família que eu não conseguia ver o que ela havia tentado fazer por mim. Isso me deixou furiosa. Até agora, Júlia só havia sido minha mãe por 6 ou 7 anos, e mesmo assim, tinha todo o apoio do mundo. Eu tinha plena confiança de que meus avós nunca a forçaram a abandonar a faculdade, como ela alegava. Eles me disseram várias vezes que minha mãe biológica escolheu dar à luz a mim. Eles apenas a aconselharam a me ter e depois ver como as coisas seguiriam. Foi ela que distorceu isso como sendo uma pressão dos pais. Se eu tivesse que escolher em quem acreditar, obviamente, ficaria do lado dos meus avós. Então, disse a ela que ela poderia vender suas desculpas baratas para alguém que fosse ingênuo o suficiente para comprá-las, porque eu certamente não era. Disse a ela que não acreditava em uma palavra do que estava dizendo, mesmo depois de eu ter dado a ela uma chance de ser honesta e tentar se redimir comigo, como ela afirmou que queria. Mas ela estragou tudo ao tentar me manipular para consertar o relacionamento dela, sem sequer tentar resolver as coisas por conta própria. Eu deixei claro que não tinha obrigação de fazer nada por ela, já que não tínhamos mais nenhuma relação. Ela pode ter me dado à luz, mas quem realmente me criou foi a minha mãe adotiva, não ela. Depois disso, simplesmente me levantei e saí do restaurante, voltando para casa. Quando cheguei em casa, percebi que ela tinha me enviado uma mensagem de voz chorando. Eu conseguia dizer que ela ainda estava no restaurante porque dava para ouvir o barulho de fundo. E foi aí que senti um pouco de culpa, porque tenho certeza de que você precisa estar realmente devastada para começar a chorar assim em um espaço público.
Ela estava chorando e dizendo que foi muito cruel da minha parte dizer que não tínhamos relação alguma, porque, não importa o que tenha acontecido, ela ainda era minha mãe biológica e eu era sua carne e sangue. E, apesar de tudo, ela ainda me considerava sua filha. Mas, honestamente, eu não sabia o que responder. Eu realmente não a considero mais minha mãe. E não quero me sentir mal por isso, porque não acho que seja necessário. Ela não tem sido minha mãe nos últimos 10 anos. Estou apenas me sentindo confusa e dividida por causa da maneira como ela chorava no telefone. E, mesmo agora, não consegui me forçar a bloqueá-la. Não a vejo como uma mãe, mas ela ainda é um ser humano que teve uma conexão comigo. Nota adicional. Então, achei que tinha deixado claro no meu post que eu não contei nada à minha família sobre esse encontro. Eu sabia que eles não ficariam de acordo com a minha decisão de encontrar Júlia, e é por isso que não falei nada para eles antes de tomar a decisão. Sei que devo isso a eles, e definitivamente, vou contar tudo, mas, por enquanto, queria que essa fosse uma decisão minha, algo que eu decidisse sozinha. Além disso, eu sabia que, se tivesse contado a eles, eles jamais teriam me deixado ir. Porque todos eles a odiavam, e com razão. Eu sei disso. Acho que só queria algum tipo de encerramento, e foi por isso que decidi encontrá-la em primeiro lugar. Não sei exatamente o que eu esperava. Eu sabia que ela iria se desculpar, e eu só queria falar com ela uma última vez. Acho que o fato de ela me procurar trouxe à tona muitas emoções confusas, e, por causa disso, não pensei direito. Mas, de qualquer forma, eu fui e me encontrei com ela, e agora já está feito. E não acho que mudaria minha decisão se pudesse voltar atrás. Eu precisava desse encerramento, e eu consegui. E não me arrependo do que fiz. Às vezes, você só precisa esquecer o que todos os outros acham e fazer o que você acredita que é certo. Mesmo que seja um erro, será o seu erro. E é nisso que eu acredito. A atualização final. Finalmente, contei para minha família que fui encontrar Júlia, e, como eu esperava, eles não ficaram nada felizes. Eu a encontrei na semana passada e bloqueei o contato dela há alguns dias, depois que ela continuou me bombardeando com mensagens e ligações, exigindo que eu falasse com ela novamente e lhe desse outra chance de se explicar. Eu não sabia o que ela queria me dizer, mas também não queria descobrir. Eu me encontrei com ela uma vez e obtive o encerramento que precisava, e isso era tudo que eu queria dela. E não é como se ela realmente quisesse falar comigo para consertar as coisas de verdade. Ela só precisava da minha ajuda, e tenho certeza de que foi essa a única razão pela qual me procurou depois daquela briga no restaurante. De qualquer forma, eu não queria falar com ela novamente e sabia que era hora de contar à minha família sobre nossa reunião. Então, sentei todos, meus pais e meus avós, e expliquei tudo. Meus pais ficaram obviamente chateados por eu não ter discutido isso com eles antes e por ter saído sem dizer quem eu estava indo encontrar. Mas eles, no fim, entenderam. Foram meus avós que realmente ficaram furiosos comigo. Eles me repreenderam bastante, e eu ouvi tudo com paciência porque sabia que merecia. Eu deveria ter falado com eles primeiro. Na maior parte, eles estavam preocupados que Júlia pudesse tentar me manipular e fazer com que eu acreditasse que eles eram os vilões, já que conheciam bem quem ela era para esperar esse tipo de comportamento. Depois que eles terminaram, eu disse que a única razão pela qual fui encontrá-la foi porque precisava de um encerramento. E que eu não esperava que todos entendessem imediatamente o motivo de eu ter tomado essa decisão. Mas era algo que eu precisava fazer, e fiz. A única coisa pela qual me desculpei foi por ter feito isso sem ser honesta com eles. Mas prometi que nunca mais seria desonesta com eles de novo. Isso pareceu acalmar todos. Depois disso, começamos a conversar sobre o motivo pelo qual Júlia havia me chamado para aquele encontro e sobre o que ela disse sobre meu tio querer se reconciliar com seus pais. Uma coisa em que todos nós concordamos foi que, definitivamente, havia mais nessa história do que Júlia estava deixando transparecer. Se ela estava tentando me manipular para ajudar a família dela a se reconectar, significava que provavelmente eles estavam enfrentando algum tipo de problema sério e precisavam de ajuda. Como Júlia havia mencionado que seu casamento estava em crise e que parecia muito angustiada tanto ao telefone quanto quando nos encontramos, meus avós deduziram que ela provavelmente estava falando a verdade sobre meu tio estar irritado com ela. Seja qual for a verdade, decidimos que não vamos interferir, pois não é da nossa conta. Meus avós foram muito claros sobre isso. Eles disseram que deixaram de considerar meu tio e Júlia como parte da família no momento em que anunciaram seu relacionamento enquanto meu pai ainda estava doente. A gota d'água foi quando minha mãe biológica simplesmente me entregou para adoção sem sequer conversar com meus avós ou dar-lhes tempo para me explicar o que estava acontecendo. Eles só tiveram sorte de que meus pais adotivos foram gentis o suficiente para permitir que meus avós biológicos continuassem a fazer parte da minha vida. Então, resumindo, agora bloqueei Júlia em todas as plataformas. Não importa o que aconteça a partir de agora, não pretendo falar com ela novamente. Sei que ela está desesperada para falar comigo, já que as últimas mensagens que enviou estavam implorando para que eu a escutasse, dizendo que seu casamento estava desmoronando e que sua vida estava um caos, e que ela precisava desesperadamente de mim. Neste momento, me sinto um pouco culpada por ignorá-la, mas, honestamente, o que ela espera que eu faça? Mesmo que eu quisesse, não acredito que eu seria capaz de convencer meus avós a falar com ela ou com meu tio. Se eu estivesse no lugar deles, também não gostaria de falar com eles. Portanto, é perfeitamente justo eu não querer mais interagir com Júlia. Sei que ela pode criar mais contas e continuar tentando entrar em contato comigo, mas isso não vai funcionar. Então, decidi que, se ela tentar me procurar novamente, vou deixar claro que não estou interessada. E se ela continuar a me incomodar, vou denunciá-la.
Outro dia, ouvi meus avós discutindo sobre possíveis razões pelas quais meu tio estaria tentando se reaproximar deles depois de tantos anos. Eles especularam que, talvez, estejam enfrentando dificuldades financeiras. Como ninguém da nossa família manteve contato com eles, realmente não sabemos o que tem feito durante todos esses anos. Sabemos que eles ainda vivem na mesma cidade, mas não sabemos exatamente como se sustentam. Júlia costumava ser uma dona de casa quando eu morava com ela, mas agora não faço ideia do que ela faz. Porém, uma coisa é certa, se meus avós estiverem certos e Júlia e meu tio realmente estiverem tentando se reconciliar por causa de problemas financeiros, isso só prova o quão desprezíveis eles são. Procurar a filha que você abandonou por uma década apenas para que ela conserte sua relação com os avós, só porque precisa de dinheiro, é uma das coisas mais baixas que consigo imaginar. E, sinceramente, espero que eles recebam o que merecem, se for realmente esse o caso. Atualização extra. Hoje, Júlia tentou me contatar novamente. Eu já tinha bloqueado ela em todos os lugares há cerca de 10 dias, e depois de uma semana sem sinal dela, pensei que ela havia desistido. Mas, de alguma forma, ela descobriu onde eu estudo. Acho que isso só prova que não devemos divulgar informações pessoais em plataformas públicas, uma lição que aprendi da pior forma. De qualquer forma, hoje, enquanto eu estava voltando para casa da escola, ela apareceu do nada no meu caminho. Aconteceu a apenas um quarteirão da escola, e como moro perto, costumo ir andando. Ela apareceu em um carro e começou a gritar para eu entrar. Eu disse que não entraria no carro porque não confiava nela e avisei que, se ela tentasse me forçar ou criar uma cena, eu começaria a gritar ali mesmo no meio da rua, e ela estaria encrencada. Ela disse que não estava lá para brigar comigo ou me incomodar, que só queria conversar. E que nem se importava mais se eu não quisesse ajudá-la a se reconciliar com seus pais. Ela só queria falar comigo e se reconciliar comigo, pelo menos. Ela afirmou que tudo havia dado errado da última vez que nos encontramos e que queria consertar as coisas. Ela disse que sabia que eu iria interpretar tudo o que ela dissesse como falso e achar que era um ato. Mas insistiu que não era esse o caso, que ela realmente gostaria de fazer as pazes comigo. Eu podia literalmente ouvir o desespero na voz dela, mas, por algum motivo, em vez de sentir pena, eu me senti apenas irritada. Então, disse a ela para me deixar em paz, que eu não queria mais nada com ela, e foi aí que as verdadeiras cores dela apareceram. Estou realmente orgulhosa de mim mesma por não ter caído na atuação dela da primeira vez, porque ela era muito boa em fingir que estava arrependida e queria consertar as coisas. De qualquer forma, assim que eu disse para ela me deixar em paz, acho que usei um tom mais firme, e ela simplesmente perdeu o controle. Começou a me xingar e disse que estava tentando falar comigo educadamente, mas se eu continuasse desse jeito, ela iria garantir que ferrasse minha vida. Ela literalmente começou a me ameaçar, dizendo para eu tomar cuidado e coisas assim, mas eu só achei tudo muito engraçado, porque o que ela realmente poderia fazer? Eu continuei andando enquanto ela me xingava, e, eventualmente, ela simplesmente dirigiu embora, me mostrando o dedo do meio. Eu me senti tão aliviada. Quando cheguei em casa, contei tudo para meus pais, e, mais uma vez, todos se reuniram para discutir o que deveríamos fazer. Como ela me ameaçou, agora temos motivos para pedir uma ordem de restrição, então provavelmente vamos seguir por esse caminho, e eu não me oponho. Na verdade, prefiro assim, para que ela não possa continuar me perturbando repetidamente. Atualização 3. Alguns dias atrás, meus pais entraram com um pedido de ordem de restrição contra Julie. Assim que ela foi notificada, foi quando meu tio finalmente decidiu entrar em contato com seus pais. E, como prevíamos, era obviamente por causa de dinheiro. Eles estavam gerenciando uma confeitaria juntos nos últimos anos, mas o negócio não vinha indo bem há um bom tempo, então estavam desesperados por dinheiro. Eles sabiam que, se tentassem falar diretamente com os pais, não funcionaria, por isso criaram todo esse teatro. Mas, infelizmente para eles, Júlia perdeu a paciência comigo e acabou estragando tudo. Então, quem sabe, eles podem até acabar se divorciando por causa disso, e eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Meu tio ainda está tentando bajular os pais, tentando convencê-los a dar algum dinheiro, alegando que não tem nada a ver com o comportamento de Júlia, e que, como único filho, ele merece receber alguma ajuda. Júlia, por outro lado, adotou uma abordagem completamente oposta e está sendo o mais desagradável possível, falando mal dos pais e de mim online, sem se preocupar com as consequências. Tudo que isso está fazendo é fortalecer nosso caso, então espero que ela continue. Estamos bastante confiantes de que conseguiremos a ordem de restrição contra ela, já que está claro que ela perdeu o controle. Não sei nem por que ela está lutando contra isso, já que outro dia ela deixou bem claro que não quer nada comigo. De qualquer forma, isso realmente não importa, pois em breve vou para a faculdade, e acho pouco provável que ela apareça por lá, especialmente considerando suas dificuldades financeiras. Independentemente do que aconteça, meus pais e minha família sempre estarão ao meu lado, então realmente não tenho nada com o que me preocupar.